Uma das maiores dificuldades das pessoas hoje está relacionada com as suas decisões, os seus conflitos diários. Nós queremos apresentar hoje o maior conflito na vida do ser humano, o conflito da carne e do espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quando falamos da carne, estamos falando do homem natural, o homem interior, o homem nascido por meio de uma forma humana. Estamos falando do nosso eu, a nossa natureza, a nossa essência, os nossos pensamentos, os nossos prazeres, as nossas vontades e as nossas decisões para a vida. Quando falamos do nosso espírito, o Espírito de Deus ainda não nasceu na vida do homem, porque até então ele está adormecido. É o homem que não tem uma vida com Deus. Mas a partir do momento que se conhece o Senhor Jesus e o confessa, o nosso espírito nasce para Deus. É a diferença da carne e do espírito. Assim como a água não se mistura com o óleo, assim também é o espírito não se misturar com a carne. Mesmo que eles estejam próximos e juntos, eles não se misturam. Eles são diferentes. Mas nós queremos ver as diferenciações do espírito e da carne. O espírito, ele produz a vida. A Bíblia diz que o espírito, ele dá a vida. A carne não produz nada, mas as palavras que Jesus nos deu produz espírito e vida. Já a carne, ela não produz nada de bom. Na verdade, a carne, tudo que ela produz, gera a morte. Quem vive segundo a carne pensa as coisas da carne, segundo a carne, os prazeres da carne. O desejo da carne, ele vai produzir na vida do ser humano a morte. A palavra de Deus diz que o desejo da carne, depois de haver concebido, ele dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto. E no momento que ele estava no deserto, ele estava fortalecendo o seu espírito. A partir do momento que ele nasce para Deus, com uma vida espiritual, no deserto, com o espírito forte, ele é levado a vencer a sua carne, através de um jejum de 40 dias, onde o diabo se apresenta para ele por meio da carne, oferecendo os prazeres, as vontades da carne. Como fortalecer, então, o nosso espírito? Primeiro, se você quer fortalecer o seu espírito, você deve praticar a oração. A oração é o que nos aproxima de Deus. Uma pessoa que não vive uma vida de oração, ela leva uma vida oprimida, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo, uma vida sem direção. Mas a partir do momento que existe a oração, então existe uma vida transformada. Uma vida onde a oração traz o resultado da fé. São problemas eliminados na nossa vida. Como fortalecer, então, o nosso espírito? Segundo, através do jejum. O jejum em nossa vida, ele é o que diz não para a carne. O jejum, ele está negando os prazeres da carne. Ele está dizendo não para aquilo que a carne oferece. Foi exatamente isso que Jesus fez no deserto. Ele disse não para as vontades da carne, para os prazeres da carne. E quando então a tentação veio através do diabo, Jesus estava com o espírito fortalecido por meio do jejum e ele venceu a carne, ele venceu o diabo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como fortalecer então o nosso espírito? Terceiro, você precisa ler a Bíblia.
A palavra de Deus precisa ser um meio de fortalecimento do nosso espírito. A palavra de Deus, ela vem sobre a vida do homem para trazer a revelação de quem Deus é na nossa vida. É a lei, os milagres e a salvação sendo revelados ao homem. Quando você lê a Bíblia, você se aproxima de Deus. Quanto mais a palavra de Deus está em você, mais próximo de Deus você estará. E quanto mais próximo de Deus você estará, mais o seu espírito estará forte. E se o seu espírito estiver forte, você terá uma vida melhor. Que Deus te abençoe.